Próximo a fazer uso da palavra, Alturano. Obrigado, senhor. Boa tarde, colegas. Meu nome é Alturano, trabalho lá na 14ª. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os colegas lá da 6ª DP, porque aquele foi um exemplo. O que aconteceu foi distorcido. Com todo respeito aos bons profissionais da imprensa, aquilo que fizeram com os colegas foi o que se chama de casinha, tá entendendo? Um mau profissional. Enfim, os colegas da 6ª, eles estão de parabéns. Eu acho que todos nós devemos ter aquilo como exemplo, da maneira como a gente deve continuar o nosso movimento. Agora, ontem, na reunião dos delegados sindicais, representantes sindicais, houve um colega que disse o seguinte: o movimento ele está começando agora. O movimento que vem desde 2009 com negociações com o Estado, porque a gente não negocia com o governador, a gente está negociando com o Estado, seja qual o governador for. A primeira vez que sentaram para conversar alguma coisa foi ontem. Então o movimento está começando agora. Eu perguntei ao Wellington e ao Ciro, na reunião, quando eles disseram quais teriam sido as conversações na reunião, se o governador teria colocado alguma garantia. E a resposta que eu tive foi que não tinha nenhuma garantia, não foi isso, Wellington? Então o que acontece? Se no ano passado nós tivemos uma garantia, um papel escrito, porque ele escreveu e não cumpriu, o que nos garante que com fala, que com promessa esse ano ele vai cumprir? Nada. E aí eu disse para o Wellington, disse para o Ciro, que é o seguinte: só quem delibera se a greve continua ou não somos nós, aqui é a categoria. Porém, se alguém entender que a greve deve ser suspensa, que tem que se dar alguma mais alternativa para esse governo, eu entendo que não. E melhor seria que nós não tivéssemos começado a greve. Por isso, o que está em honra hoje, além dessa situação da reestruturação do reajuste, é a nossa honra, que nós construímos ao longo de muito tempo, com a custa de suor e muito sangue. Então, colegas, eu disse ao Ciro que se o movimento for suspenso, eu, lá na minha base, não vou ter coragem depois, se a gente levar uma calça arriada novamente, de chamar os meus colegas para a greve de novo. Vai ser muito difícil a gente retomar. Por isso, a minha proposta é que o movimento continue e que a gente agregue cada vez mais colegas. Porque o movimento começou agora. Agora que o governo começou a sentar para conversar. Então, da agora para frente, é ele propor alguma coisa séria para que a gente possa dar a nossa resposta. Obrigado. Paulo Roberto. Boa tarde, pessoal. Paulo Roberto, P33. Nós tivemos ontem na reunião lá com os delegados sindicais, representantes de base, falando sobre propostas, possíveis propostas que esse governo poderia apresentar à categoria. E a gente começou a analisar, porque ele quer que a gente retome o trabalho, que a gente suspenda o movimento, a greve, para ele poder negociar. Pessoal, a gente está negociando desde 2009. Eu fiz questão de entrar nos sites e pesquisar a nossa greve de 2009. E interessante que as manchetes de 2009 são as mesmas de hoje. A gente está reivindicando a reestruturação, a imprensa coloca 28% que a gente está reivindicando, os comentários lá são os mesmos que tem hoje, falando que nós ganhamos muito, que nós recebemos muito. 2009, a gente fez aquelas manifestações, Assembleia em Frente, Águas Claras, quando a Arruda era governador. E de 2009 para cá, pessoal, várias categorias conseguiram reestruturação, várias categorias aqui do DF, inclusive categorias da área de segurança, e vocês bem sabem disso. A única categoria que não foi contemplado nesse espaço de tempo foram os policiais civis. Não recebemos nada até agora. Negociamos em 2010, não conseguimos nada. Negociamos em 2011, fizemos greve em março, abril, final do ano, outubro, que terminou em novembro. Nada foi oferecido, aliás, foi oferecido aqueles 13% que não foi efetivado. Agora o governo vem e fala: suspenda o movimento para que a gente possa negociar, querendo colocar que essa categoria é intransigente. Isso não é verdade. Uma categoria que vem negociando desde 2009 e que nesse período não recebeu nenhum percentual, não pode ser chamado de intransigente. Por isso, a gente tem que continuar com esse movimento, mostrar para o governo que essa categoria está unida, mostrar para esse governo que ela tem fôlego ainda.
Ontem, depois da reunião, fizemos outra reunião, depois das 19 horas, em P33. E o sentimento lá dos companheiros lá, do pessoal da delegacia, é que a gente não pode recuar, a gente tem que manter o movimento forte. Outra coisa, falou-se aqui de 48 dias de greve. Pessoal, o meu sentimento é que a gente está no primeiro dia dessa greve, é que a gente está começando esse movimento agora, e a gente tem força para continuar nessa luta, para continuar lutando, porque o nosso movimento é justo, a gente está lutando por nossa honra, por nossa dignidade, como a gente já disse em outras falações, estamos lutando por nossas famílias, estamos lutando por nossa instituição. Por isso, a minha proposta nessa tarde é que os colegas continuem seguindo a cartilha, que a gente continue forte nesse movimento, que a gente converse com cada um e diga, pegue na mão do colega e fale, vamos continuar lutando, porque somente dessa forma a gente vai conseguir o nosso objetivo. Não tem outra solução, não tem outra forma. O governo já chamou para negociar, já começou a querer conversar. Por isso, pessoal, vamos continuar o nosso movimento, vamos continuar a nossa luta. E a proposta é continuar na greve, mais 7 dias depois de sexta-feira, com nova assembleia somente na quarta-feira, e se tiver alguma coisa nova, se o governo mandar uma proposta, e Ciro, a proposta tem que ser por escrito, se ele mandar uma proposta por escrito, aí a gente vai parar, vai conversar e vai analisar, se depois dessa proposta a gente realmente pode suspender o movimento para começar a negociar com esse governo. Mas por enquanto, a luta continua e a vitória vai vir, porque nós estamos unidos. É isso aí, pessoal. Gente, eu vou pedir para acelerar, que daqui a pouco nós vamos ser acelerados com a chuva aqui.